Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos começando o nosso Pod ID, o seu campo de missões, e hoje nós vamos estar discorrendo, né? Nós vamos estar fazendo por 3 terças-feiras um importante tema que é sobre a reforma protestante. Né, a gente junto com a equipe, Jerônimo, Rudinei, o Douglas, a gente sentou, né, e como a gente está no mês de outubro, a gente achou muito importante a gente estar passando para vocês o que é a reforma, o que é a história da igreja, o que é a importância da Bíblia. Também vamos ter um episódio sobre o Ministério Infantil, já que temos também, né, dia 12 de outubro, se comemora o Dia das Crianças. Então nós entendemos também a importância do Ministério Infantil com a pastora Fernanda, o pastor Matheus vai estar aí nos acompanhando. E agradecer também, não sei se vocês notaram, nós estamos em um ambiente diferente, né? Agradecer à Igreja Ceifa por nos disponibilizar esse local abençoado, um quadro lindo e maravilhoso aqui, não sei se vocês vão conseguir estar vendo, sobre o Mapa Mundo, já que também nós estamos aqui sobre o Pod ID, então nada melhor que ter um Mapa Mundi, né, na sala de decoração. Então agradecer aos pastores, agradecer ao presbitério por nos dar essa oportunidade de estar fazendo, né, a gravação do Pod ID dentro desse ambiente tão abençoado. Então muito obrigado mesmo, um beijo no coração de vocês. E agradecer também pela vida o meu amigo Jerônimo, ele vai estar aí apresentando o nosso amigo pastor, que também vai estar hoje falando conosco sobre a importância da reforma. Desde já te agradeço. Obrigado. Muito obrigado, viu, pastor? Agradecemos. G? Boa tarde, boa noite, bom dia. Só espero que todo mundo esteja bem, como eu sempre digo, só coisas boas, né? Só atraindo coisas positivas pra gente, né? Em nome de Jesus. Pastor, é um privilégio estar recebendo aqui sobre um assunto tão importante, um assunto que eu acho que é necessário a gente estar falando, principalmente nesses meses, né? E muito prazer, todos, sejam bem-vindos. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho. Olá a todos, muito obrigado por nos receber aqui. A você que está aí acompanhando pela internet também, muito bom ter você. Bom, eu sou o pastor Luiz, alguns me conhecem como Luizinho, pelo fato de eu ser aqui da cidade mesmo, da cidade de Bebedouro. E me conheceram bem pequenininho, então me chamam de Luizinho. Outros me chamam de Pastor Luiz e outros me chamam de Luizão. Porque alguns estudaram comigo, então quem estudou comigo no seminário aí é Luizão. Então, para todos os gostos, Luizão, Luizinho, Luiz. Né, pastor, desde 2004 na Segunda Igreja Batista, depois de ter passado pela Primeira Igreja Batista. Então, desde 2004 estamos ali na Segunda Igreja Batista, aqui em Bebedouro. Glória a Deus, 20 anos já então, já, pastor. 20 anos. 2 de novembro, 20 anos completando ali Muito o bom. ministério nesta igreja. Glória a Deus. Jesus, tem mais uns 50 aí. Que Deus abençoe. Para nós, assim como a gente estava conversando, vamos dizer assim, nos bastidores, é uma honra quando eu fui conversar, passar o projeto Pastor Lizinho. O Pastor Lizinho nos recebeu com muita alegria lá na igreja, né? A gente apresentou, ele gostou da ideia, está aqui conosco. E a gente gostaria, pastor, de dar um regalo missioneiro ao Senhor, como todos, né, que passa aqui conosco, a gente dá, a gente abençoa, né, o nosso convidado com essa xícara, uma xícara que quando o senhor tomar um cafezinho, chá, a sua água, né, o senhor se recorde desse projeto, esteja orando, né, para que esse projeto continue alcançando corações, né, transformando vidas, porque é um dos propósitos a qual o Senhor colocou esse projeto dentro do nosso coração, tá, pastor? Te agradeço muito, tive a honra de ser um dos seus alunos quando eu fiz seminário, né, ali na Escola de Missões, e desde então, através das aulas, dos ensinamentos, o Senhor marcou o meu coração através da vida do Senhor. E quando, né, a gente falou do assunto da reforma, de imediato eu já pensei no Senhor. Tá? Então eu te agradeço muito pela vida de Deus dentro do coração do Senhor, pelo ouvir do chamado, pela submissão, a obediência a qual o Senhor tem vivido esses quase 20 anos de ministério, né, a qual o Senhor colocou. Então, pastor, fique à vontade. A gente gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor pudesse passar ao pessoal que está nos ouvindo, como foi, né, esse início de caminhada do senhor, né, o chamado, com quantos anos o senhor se converteu, né, o propósito ao qual o Senhor colocou dentro do seu coração, que os nossos ouvintes, o pessoal que vai estar nos vendo, possa conhecer um pouquinho mais o pastor Lizinho. Vamos lá então. Bom, minha família vai para a igreja, começam a ir na igreja, foram evangelizados, eu tinha 4 anos de idade. Então, desde pequeno, eu estou na igreja, participando de cultos, ouvindo a palavra,
imitando os pastores, né? Eu me lembro que quando criança ouvia os pastores pregando, falando do evangelho, convidando as pessoas para aceitar Jesus. Então eu reunia minhas irmãs em casa e eu era o pastor e elas tinham que aceitar Jesus na hora que fosse feito o apelo. Bom, aí eu cresci na igreja, continuei servindo na igreja, acabei servindo como líder de jovens, parte de música. E na área da música eu me desenvolvi bem, e aí surgiu então a oportunidade de ser músico, não necessariamente profissional, mas tocar na noite. Uhum. E nesse tempo aconteceu de um grupo de seminaristas vir à igreja. Então, eles vieram passar um tempo na igreja e eles precisavam de alguém para tocar. Como eu estava de férias, eu fui tocar para aquele grupo de seminaristas que sabia uma música só, né? Para os cultos que eles tinham que participar, eles cantavam uma música só. E a música que eles cantavam, uma parte dela dizia que quero a Cristo mais que tudo, mais do que fama a alcançar, mais do que tesouros obter, prefiro a Cristo mais que ao mundo e seus prazeres. Essa música martelou a semana toda, todos os cultos que eles iam, nós cantávamos, eles cantavam e eu tocava essa música. E depois, quando eles foram embora, eu fui juntamente com o pessoal da igreja levá-los, e no retorno, esta música Deus usou para falar o meu coração. Eu estava tendo uma ótima oportunidade na área musical, para tocar no mundo, para tocar na noite, mas Deus então me confronta com essa canção. Mais do que o mundo pode me oferecer, eu quero a Cristo. E foi aí então que eu entendi a chamada que Deus tinha para mim, ministerialmente falando. E aí então eu abri mão das coisas das oportunidades e me dediquei a Cristo. Aí que eu fui fazer seminário, comecei o seminário em Ribeirão Preto, para depois ir para Atibaia. Eu comecei num seminário chamado Seminário Batista do Nordeste Paulista, que existe até hoje, Sebanop. E depois eu fui completar o curso lá no Palavra da Vida, Seminário Bíblico Palavra da Vida. E aí lá eu me formei em 97 para 98. 98 fui consagrado ao ministério pastoral. A minha vocação, ela é pastoral. Mas, interessantemente, ela começa quando eu vejo um culto praticamente de missões, eu ouvi um angolano cantando uma canção em um dos dialetos deles lá da Angola. E isso me impactou. E então eu entendi que meu chamado era missões. Com o passar dos anos, Deus foi lapidando isso e me mostrou que eu deveria ser aquele que segura a corda. Sim. Né? Então tem os que vão e aqueles que ficam para manter os que vão, digamos assim. Sim. Então Deus colocou isso no meu coração. Demorou um tempo para eu entender, mas então o meu ministério hoje é um ministério com a igreja local, ajudando a igreja local sempre estar focada em missões. Então hoje a nossa igreja, ela participa não apenas com oração, mas também financeiramente de vários projetos. Por exemplo, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, a Missão Evangélica da Amazônia, que trabalha com ribeirinhos, que trabalha com povos indígenas. Temos jovens da igreja, uma jovem específica que está no seminário. Temos outros projetos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que a igreja investe financeiramente. E sempre, quando possível, a gente traz missionários para falar com a igreja e oramos como igreja para que Deus, dos nossos pequenos, levante os futuros missionários. Amém. Né? Então, hoje, o nosso ministério tem sido esse, o ministério focado na palavra, buscamos focar na palavra e com essa visão de levar a igreja a ter uma visão missionária e investimento cada vez maior em missões. Entre outras coisas, por exemplo, recentemente, a gente saiu com a turma da igreja às ruas para entregar folhetos. Né? Então, as famílias, né, desde os pequenininhos até os mais velhos, que ainda têm uma mobilidade, né, para andar, a gente sai às ruas. Os que não podem ficam lá na intercessão, na igreja ou em casa. Mas então, basicamente, isso tem sido o nosso ministério, tem sido o nosso trabalho nesses
anos aí. Glória a Deus. Que o Senhor Amém, nos tem pastor. usado. Amém, glória a Deus. E é muito interessante, é legal saber esse fogo que queima por missões, né? Sim. Eu acho que hoje é um campo que a gente mais necessita hoje, né? Uhum. De pessoas que possam estar investindo em missões e possam estar segurando a corda aqui, né? Exatamente. Que é hoje, eu falo muito pro pessoal, hoje todo mundo tem uma ideia de missões, que é o cara pôr uma mochilinha nas costas, eu vou passear pelo mundo aí e achar que é bonito. Não, isso não é. Sim, não é não. É um trabalho é um trabalho que tem que ser bem feito, é um trabalho que tem que ter um preparo antes, depois enviar um missionário, não é catar qualquer um na rua, pôr uma mochilinha nas costas e falar, vai lá fazer missões, vai falar de lá de Deus. Exatamente. Primeiro precisa estar estruturado, né? Um livro que marcou muito a minha vida foi, o título era Valioso Demais para que se perca. Eu perdi o livro porque eu emprestei, mas o conteúdo do livro era muito interessante, falando do retorno prematuro de missionários. E por que eles retornavam tão prematuramente dos campos? Envolvia várias questões. A questão do preparo, a questão do planejamento, a questão, às vezes, de falta do respaldo da igreja na manutenção dele no campo. Então, uma série de coisas, conflitos no campo e tudo mais. Então, missões é algo extremamente sério e que precisa realmente de um suporte muito bem estabelecido da igreja local. É a igreja local quem envia. Sim. Né? E ela está no campo por meio dos seus missionários. Exatamente, Sim. exatamente. Pastor, e a gente já, para poder entrar dentro do tema, né, qual nós vamos abordar, a gente gostaria que o senhor nos ensinasse sobre esse tema, reforma. Né? Porque quando se fala de reforma, muitos, eu creio que 90%, né, já ouviu falar desse tema, reforma. Mas, às vezes, nós ainda não temos a dimensão do impacto que ela causou sobre cultura, política, arte e continua impactando até os dias de hoje. Né, pastor? Então, já a gente entrando dentro do tema, gostaria que o senhor nos ampliasse, né, o entendimento, nos desse esse valioso ensinamento sobre esse tema reforma. Vamos lá, tentar aprender um pouquinho mais juntos, né? Amém. Bom, quando a gente fala de reforma, basicamente a gente vai se lembrar de Martim Lutero. Né? Esse é um nome que surge quando a gente pensa na reforma protestante, a gente vai lembrar de Martim Lutero. Alguns conhecem um pouquinho mais e vão se lembrar da data, que tem a ver com o mês de outubro, dia 31 de outubro, que é o dia em que Martim Lutero vai até lá, a porta da catedral de Wittenberg, e coloca lá suas 95 teses. Basicamente é isso que a gente tem. Bom, Martim Lutero era um monge agostiniano que sempre teve uma luta muito grande contra o pecado. Ele foi criado por pais que eram assim bastante rígidos, muito rígidos na educação dele, de tal maneira que lá na frente isso vai refletir na dificuldade de Lutero, por exemplo, de aceitar a justiça de Deus. Que ele pensava assim, bom, justiça, meus pais bravos, muito severos, então esse Deus também é muito bravo, muito severo. Então ele tinha literalmente medo de Deus. Mais ou menos aí com uns 20 e poucos anos ele vai para o seminário com a intenção de encontrar a salvação. E aí então no seminário, uma das coisas que ele mais fazia era se confessar. Então ele ia ao confessionário, saía de lá, dava alguns passos e voltava para lá, porque ele entendia que ele estava tão imundo, tão cheio de pecado, que ele nunca seria aceito por Deus, visto que Deus é um Deus justo. Então ele tem essa grande crise, até que ele realmente vai encontrar ao Senhor Jesus, vai entender o que significa a justiça de Deus, a bondade de Deus, e vai realmente ter um encontro real com Cristo. E a partir disso, então, é que ele vai servir ao Senhor, vai se tornar professor, né, de teologia. Em 1512, eu acho que ele começa a dar aula de teologia. Antes ele só dava aula de artes, que todos naquela época eram formados em artes, para depois fazer o seu curso, digamos, teologia, direito, qualquer outra coisa. Então todo mundo tinha que fazer artes. E aí depois, então, 1512, ele começa a dar aula de teologia. E aí neste processo é que ele vai ensinando os seus alunos, principalmente a respeito
do livro de Romanos, né? Os professores, teólogos daquela época, eles tinham que comentar livros da Bíblia, e um dos livros que ele vai fazer comentário é o livro de Romanos. Ele estuda bastante e entende, então, essa questão da justiça de Deus. E aí é que ele vai trabalhar algumas coisas contra a igreja medieval. Aquilo que estava acontecendo lá, eu não concordo com isso. Então, ele vai bater de frente. Agora, uma das coisas que eu citei aqui é que ele fazia parte, né? Ele foi um monge agostiniano. E quando a gente pensa em reforma protestante, é legal a gente pensar que antes de 1517, teve coisas antes. E depois de 1517 vai ter a continuação. Sim. Então, quando a gente pensa antes, o que Deus estava fazendo? E uma coisa legal também de se falar com relação à reforma, ela é um trabalhar de Deus ao longo da história. Em várias partes. Não só na Alemanha, aonde Martim Lutero estava. Mais ou menos 1.100 anos antes de Lutero, existiu, entre vários nomes que a gente poderia citar, Agostinho. Agostinho é aquele também lá atrás que não era convertido, que vai dar origem à ordem agostiniana. Agostinho era um homem que gostava de beber. Agostinho era um homem que gostava de mulherada. Ele vivia assim, era o que antigamente se chamava, né, uma expressão mais antiga, era um devasso. Era um homem assim, bagunceiro. E se tornou, né, um teólogo lá da África, né, lá da nossa terra origem, vamos assim dizer. Então ele nasce ali em 354. Olha só, mais de 1.100 anos antes de Agostinho, melhor dizendo, de Lutero. Né? Então, ele vai ser aquele que vive essa vida bagunçada e também com as suas crises. Aí um dia ele está sentado no seu jardim. Né? Isso, Agostinho está lá sentado no seu jardim e ele então começa a ouvir algumas crianças brincando. E na brincadeira delas, elas diziam assim, toma e lê. Toma e lê. E uma das coisas que tinha influenciado a vida de Agostinho foi um homem chamado Santo Antão. Esse Santo Antão leu uma passagem nas Escrituras e se converteu. E quando Agostinho está lá sentado, ele ouve toma e lê, ele lembrou de Antão, eu vou pegar minha Bíblia e vou ler. Quem sabe a minha vida muda. E ele realmente fez isso. Ele foi lá, pegou a Bíblia dele, abriu em Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14, e ele leu lá que devia se abandonar essa vida de bebedeira, essa vida de devassidão, e se revestir de Cristo, voltasse para Cristo. E ele falou, puxa, é isso. Então ele foi transformado pela palavra de Deus. E olha que interessante, a história de Lutero vai mostrar também que ele se converte lendo o texto de Romanos. Então as Escrituras, tanto para um quanto para outro, e tantos outros na história, foi extremamente importante. Então, Agostinho se converte, e aí então ele usa até uma frase que eu trouxe aqui anotada, ele diz, ó Deus, tu és o mesmo, oxalá, ou tomara, eu conhecesse a mim mesmo e conhecesse a ti. Esse era o anseio dele. E quando ele pega a Bíblia, lê Romanos, ele fala, é isso que eu preciso fazer. Preciso abandonar essa vida e me revestir de Cristo, passar a ser um seguidor de Cristo. Isso é muito legal, porque já fazendo uma espécie de paralelo, né, com aquilo que aconteceu no passado, com aquilo que precisa acontecer hoje, a conversão é realmente negar a si mesmo e assumir a vida real com Cristo. E foi isso que aconteceu com Agostinho, foi isso que aconteceu com Lutero. Bom, isso então Deus começa o processo do trabalho aí da reforma lá na África, por exemplo. Né? E aí, passado quase 1.000 anos, 1320, vai surgir um homem chamado John Wycliffe, só que não mais na África, agora ele está lá na Inglaterra. E ele, basicamente, esse John Wycliffe, ele segue aquilo que Agostinho tinha ensinado. Então ele olha a maneira de pensar de Agostinho e ele assume isso, só que com uma coisa a mais. Wycliffe tinha na sua mente o seguinte, as pessoas precisam ler a palavra de Deus. Naquela época, a igreja medieval usava a Bíblia
Em qual língua? Latim. No latim. E o povo não falava latim. Só eles. Os sacerdotes sabiam. E o Wycliffe falou, mas o pessoal precisa ler. E aí, então, ele resolve e começa a trabalhar para que a Bíblia viesse, então, para a língua do povo. E ele, então, faz a tradução da Bíblia do latim para o inglês. E claro que isso foi algo muito tranquilo, a gente imagina. Não teve problema, Não teve problema nenhum. Claro, ele teve muito problema. Tanto que um dia ele mandava, né, fez e imprimiu as Bíblias tal, e começaram a vender. E aí um dia os assessores dele chegaram e disseram ao Wycliffe, olha, é o seguinte, o governo comprou, tipo assim, o governo comprou todas as Bíblias que foram editadas e queimou tudo. E eles ficaram apavorados. E o Wycliffe disse, bom, agora então a gente tem dinheiro para fazer mais Bíblias. E eles continuaram fazendo Bíblias para entregar essas Bíblias na mão do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia e não só isso ficar como algo exclusivo dos líderes, dos sacerdotes. Então, veja, Agostinho se converte porque ele, logicamente, sabia ler o latim, mas ele leu as escrituras. O Wycliffe já entende o seguinte, bom, mas as pessoas precisam ler e precisam entender. E aí, então, começa esse trabalho. E isso vai repercutir depois lá na frente, no processo da Reforma Protestante, que vai entrar essa questão da tradução da Bíblia, né, para ser colocado na mão do povo. E nesta época aí, 1369, nasce um homem chamado John Hus, né, que vocês também já devem ter ouvido falar. E ele vai divulgar as obras de quem? De Wycliffe. Então a gente tem lá na África o Agostinho, na Inglaterra você tem o Wycliffe, e agora na região da antiga Tchecoslováquia, na região da Boêmia, você tem John Hus. E ele está espalhando isso. Ele entende que todo cristão tem o seu sacerdócio. Como o Pedro fala, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Isso não é mais exclusivo de um grupo. Todos são sacerdotes. E se todos são sacerdotes, todos têm, porque tem o Espírito Santo, a capacidade de fazer o quê? Ler as escrituras e interpretá-la. Isso também foi tranquilo na época, vocês acham que foi, não, né? A igreja nem perseguiu foi ninguém. De boa. Não tem nenhum problema, não. Não acharam ruim, não. Não E perseguiu aí, ninguém. eles fizeram o quê com John Hus? Resumindo a história dele, queimaram ele juntamente com os livros. Na praça pública, né? Em praça pública. Mandaram ele para a fogueira. Pra todo mundo ver, né? Para todo mundo ver. Considerado como herege, né? Sim. Exatamente. Era um herege. Como que a Bíblia vai chegar na mão do povo? Jamais. Né? Então isso não podia acontecer de forma nenhuma. Agora, tem um negócio legal, quando ele está sendo morto, ele fala o seguinte, vocês podem queimar um ganso, mas, porque o nome dele, significa ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne, que vocês não poderão queimar, não poderão matar. E ele cria nisso, mas sem saber, ele possivelmente estava falando, digamos assim, lá na frente vai nascer quem? Martinho Lutero. Né? E para quem anda lá nas terras da Alemanha, vai ver alguns monumentos, dentre eles tem um monumento que é um cisne, porque por causa dessa palavra que John Hus lançou lá, olha, vocês estão me queimando, mas daqui 100 anos Deus vai levantar alguém, e ele chamou de cisne, que vai continuar esse trabalho. E aí então surge o Martinho Lutero, com essas convicções profundas do pecado, alguém que conseguiu entender a santidade de Deus, conseguiu entender a justiça de Deus, conseguiu entender o amor, a bondade de Deus. Então agora, aquele homem que tinha medo de Deus, relacionando ou ligando à severidade dos seus pais, agora entende, não, eu tenho um Deus que é santo. E esse Deus santo precisa ser adorado. Que aí é que começa o conflito dele com a igreja medieval. Né? E a igreja medieval tinha lá suas práticas, por exemplo, que Martinho Lutero necessariamente não era contra. Era comum de acontecer. A venda das indulgências. Que era uma carta que oferecia perdão àquele que comprasse essa carta.
Mas o que acontece no processo é que isso já acontecia, mas começa-se o projeto da construção de uma basílica. Esqueci o nome dela. O nome da basílica. Basílica de São Pedro. São Pedro. Que tá lá em pé até hoje. Até hoje, né? Não é conhecida, né? Precisava do quê? De dinheiro. E aí, então, o líder manda vendedores para vender estas indulgências, essas cartas de perdão. E chega, então, na região lá de Lutero, um homem chamado João Tetzel. E Tetzel, que é também da Alemanha, ele é um ótimo vendedor e começa, então, a empurrar não só as cartas de perdão, mas também as relíquias. E Tetzel dizia, ele tinha um jeitão muito, muito vendedor de ser, e ele, então, anunciava o seguinte, olha, cada moeda que cai, né? Cada vez que uma moeda cai lá na caixa, uma alma do purgatório sai. E você pode cometer o pecado que for, né? Até historiadores contam que, de maneira bem grotesca, ele falava assim, olha, você pode até violentar a mãe de Jesus, que você vai ser perdoado. Você vai ser perdoado por aquilo que você fez e por aquilo que você ainda vai fazer. E mais, você pode pagar e comprar a salvação, o perdão dos seus entes queridos que já faleceram. E começa também a vender relíquias da igreja. Então tinha uma peça daqui, peça dali, então pode ser vendido e cada vez mais dinheiro entrando, mais dinheiro entrando. E a ponto de dizer o seguinte, olha, essa relíquia que você comprou, ela é mais importante que a cruz de Cristo. Então Lutero fica maluco com isso. Fica muito irritado. Mas olha, agora tem uma coisa que é muito interessante. A crítica às indulgências não começa na teologia com Lutero. Antes de começar literalmente com Lutero na igreja, ela aparece nas literaturas, né? Acho que são os contos de Cantuária, que alguns anos antes, talvez aí quase 100 anos antes dessa manifestação de Lutero, o autor que faz esse conto, né, vai contar de peregrinos que saíram ali acho que de Londres para ir para Cantuária, lá na Catedral de Cantuária, e dentre esses peregrinos tinha gente muito rica, tinha gente pobre, tinha sapateiro, tinha padeiro e tinha vendedor de indulgências. E enquanto eles estão viajando, esse é o conto, né? Cada um tinha que contar uma história. E aí, então, dentre os que contam, o vendedor de indulgências, ele vai contar as suas histórias. E ele vai, então, enfatizar o produto que ele vende, quer dizer, então ele já conta a história com a intenção de vender. Sim. É uma forma que esse autor dos contos de Cantuária teve de, na literatura, criticar a venda das indulgências. Então a gente, até aqui, então, pensando numa aula, né? Até aqui a gente olhou o quê? A gente já está vendo que teve um período antes da reforma, antes de 1517, praticamente 1100 anos antes, que tem a história de Agostinho, que tem a história de Wycliffe, que tem a história de John Hus, até que chega aqui em Martinho Lutero. E este embate com ele, com estes vendedores de indulgências que queriam o quê? Dinheiro. Muito dinheiro. Até parece que esse próprio Tetzel, ele conversa com um cardeal chamado São Domingos e ele fala assim para São Domingos, como a construção era da Basílica de São Pedro, ele faz ele lembra, né, o cardeal daquela passagem que Pedro fala para aquele mendigo na entrada da igreja, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Aí ele lembra dessa passagem e fala com o cardeal. São Domingos. São Domingos, é o seguinte, agora Pedro não precisa mais falar não tenho prata nem ouro, porque a gente já conseguiu muito dinheiro. Estamos conseguindo muito dinheiro. Aí diz que São Domingos fica parado e responde, é verdade. Agora ele não precisa mais dizer não tenho prata e não tenho ouro, mas também ele não vai dizer levanta-te e anda. Porque o impacto desses vendedores e da liderança da igreja medieval era o quê? Dinheiro.
era Só dinheiro. Praticamente era só dinheiro, né? O que ajuda muito também quando surge a peste negra também, né? Aham. Quando a peste começa a atingir, a igreja começa a perder um pouco de poder, né? A igreja Sim. não começa a valer tanto essas realizações, essas vendas. Sua casa vai ser protegida, você vai ter alguma coisa, não vai entrar mais nada. E as pessoas começam a morrer. E Lutero usa isso muito também para Quer dizer, a igreja já não tinha mais a resposta. Que resposta? Porque até então, o alvo foi ganhar dinheiro, porque a gente tem um projeto. E o projeto é a construção desse prédio aqui. Da Basílica. Né? Aí, de novo, o paralelo, né? A gente chega numa época como a nossa, por isso que a gente, de vez em quando, ouve, né? Que a igreja ainda ela precisa ser reformada. Exatamente porque, em alguns ambientes, o dinheiro continua sendo algo muito importante. Só mudou, vamos dizer assim, a palavra. Sim. Não é mais indulgência. Aham. É um outro termo que usam. São outros termos, né? Hoje não deixa de ser só um paralelo, né? Não deixa só de ser da igreja católica em si, de vendas de algumas coisas em prol da sua salvação hoje. Então você vê várias pessoas tentando vender coisas para criar Sim. paralelos. Se você comprar esse negocinho aqui, o céu tá garantido, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais nada. Exatamente. E uma briga que se estende a milhares e milhares de anos. E a gente observa que isso ultrapassa placa A, B ou C. Isso está generalizado. Sim. De uma forma que, às vezes, o projeto ele até parece muito bom, mas foge daquilo que as escrituras orientam. Por isso, a dificuldade de se aceitar a escritura na língua do povo. Porque uma vez que o povo tem acesso às escrituras, os olhos haverão de ser abertos. Vencereis a verdade, né? E ela vai promover esse esclarecimento. Nessa época aí de Lutero, mais ou menos aí 1400 e alguma coisa, antes de 1500 ali, na verdade 1526, aparece um homem chamado William Tyndale, acho que é o nome dele. William Tyndale. Isso. E o trabalho dele também é parecido com o do Wycliffe, que também é inglês. Tradução da Bíblia para a língua do povo. Enquanto o Wycliffe faz a tradução do latim para o inglês, Tyndale ele tem a ideia e a direção de Deus de fazer dos originais, hebraico e grego, para o inglês. E a visão dele era assim, olha, que o menino que trabalha no arado, ou com o arado, que ele consiga ler e interpretar as escrituras melhor do que o clero. Que a Bíblia possa chegar a toda essa turma. Bom, o que aconteceu de novo foi tranquilo, né? Na boa, paz. Sem perseguição. Sem perseguição. O rei falou o que para ele? Não. O rei, na época, acho que era o Henrique VIII. Tanto que Tyndale tem que ir embora e ele fica exilado aí mais de 7 anos. E depois, no fim da história, ele não vai desistir dos seus projetos, e amém por isso, mas ele foi monitorado o tempo todo, né? Thomas More vai ficar em cima dele o tempo todo. Em algum aspecto, eles tinham, digamos assim, a igreja majoritária tinha uma certa razão. A preocupação deles, por exemplo, puxa, mas um texto sagrado, a gente vai trazer para a nossa língua, a gente pode perder o sentido, podemos infringir algo que vai ofender a Deus ou vai promover a ofensa a Deus, tal. Então, não. Mas, na verdade, a preocupação deles era que perdesse o controle do povo. Né? Quando Tyndale ele faz a tradução de arrepender-se, né, da palavra grega, metanoia, para arrepender-se, ficaram bravos, porque eles queriam que fosse penitência e não arrependimento. A admissão da culpa, reconhecimento, eles queriam que fosse confissão, porque mantém a pessoa
aqui no confessionário, mantém ela presa. As estruturas da igreja acabaram sendo abaladas, né? A presbítero foi traduzido por presbítero e não por sacerdote, que era uma linguagem mais comum. Então, eles perceberam, puxa, essa tradução ela vai trazer problemas. E, de fato, impactou, né? E para quem conhece a Bíblia King James, ela faz... boa parte dela, ela foi feita a tradução com base na que William Tyndale fez, lá atrás. Então, depois vem a King James e outras Bíblias baseado naquilo que ele fez. E o resultado foi que eles mandaram matar William Tyndale. 1536, né? 1536, perto de Bruxelas. Né? Exatamente. Porque a gente está falando de um contexto muito associado política, na questão dos reis, com a igreja. Sim. Né? Então, havia uma parceria muito grande. E essa parceria, ela levava ao povo a viver debaixo de normas e regras que eles achavam melhor estabelecer. Exatamente. Então, a palavra de Deus, quando ela começa a causar essa reforma, esse impacto nas pessoas, de imediato caíram, né? Levantou um alarido de alarme na mente deles que eles iriam, como o senhor está mostrando, perder totalmente o controle desse controle que eles tinham mediante a esses ensinamentos. Exatamente. O rei era instituição divina. Porque a igreja, praticamente a igreja dominava o rei, né? Isso. O rei praticamente dominava algumas coisas, mas a última palavra era da igreja. Se a igreja falasse não pro rei, o rei não faria. Então, o que ela pedia, o rei fazia. Por isso que esse Henrique VIII, por exemplo, ele rompe com a igreja, porque ele se separa da esposa, se casa novamente... E o sacerdote diz, não vou fazer. Aí ele rompe com a igreja majoritária e começa então o anglicanismo. Mas ainda mantém a estrutura de que nós precisamos estar no comando. Tanto que ele não aceitava os ensinos de Lutero, ele lutava contra os ensinos de Lutero e automaticamente Tyndale, que estava seguindo os passos de Lutero, entrou na mira dele até que realmente foi executado. Então a gente tem nesse processo, isso que a gente, quando fala de reforma, tem toda essa caminhada, né? E depois desse tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a pós-reforma. E a pós-reforma basicamente vai ser aqueles nomes como João Calvino, que é um nome super importante já na França, que vai sistematizar, vai organizar, que vai escrever as famosas Institutas da Religião Cristã, conhecida como as Institutas de Calvino, que ele é conhecido como o maior teólogo. Então ele pega tudo aquilo que aconteceu e sistematiza isso, coloca tudo isso no papel. Outro nome que aparece agora na Suíça é Zwinglio, né? Ulrico Zwinglio, que vai liderar a reforma naquela região, né, da Suíça, e aonde o pessoal falava alemão, também batendo de frente contra as indulgências e indo um pouquinho além, falando contra a veneração à Virgem. E isso também trouxe impactos extremamente severos para com a igreja. E é neste processo que vai surgir o que a gente conhece lá das 5 solas, né? Nesse processo de organização que vão aparecer as 5 solas. E sola significa somente. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente glória a Deus. São os 5 pilares conhecidos aí, 5 pilares da reforma protestante, né? E somente a Escritura. Quando a gente fala de reforma protestante, às vezes a gente pensa que o importante da reforma protestante foi digamos assim, a descoberta ou a redescoberta da Bíblia. Na verdade, não foi. Podemos dizer que foi a Bíblia sendo entregue na língua do povo, mas não a redescoberta da Bíblia. Por quê? Porque a igreja medieval conhecia a Bíblia e amava a Bíblia. A forma dela lidar, interpretar, ensinar era questionada pelos reformadores. Mas, de uma forma geral,
Os sacerdotes da igreja medieval, eles tinham que estudar a Bíblia, eles tinham que comentar a Bíblia, eles tinham que debater a Bíblia. Então, eles diariamente estavam com a Bíblia. Só que era algo reservado para o clero, não para o povo. E aí, então, por isso, ficava lá. E aí, então, quando vem a reforma, ela não é necessariamente redescoberta, ela é aberta. Mas o que realmente impacta, e aí eu queria comentar isso dentro da questão somente escritura, o que realmente foi descoberto ou redescoberto na Reforma Protestante não foi a escritura, mas foi o evangelho. Eles tinham a Bíblia aberta. Interessante isso. Mas o que tinha se perdido? O evangelho. Por mais que eles leiam, não funcionava para eles, né? Exatamente. O evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Né? Isso é que foi redescoberto. E a igreja, puxa, o que aconteceu na vida de Agostinho? Ele leu e percebeu que ele tinha a necessidade de quem? De Cristo. Ele reconheceu que ele era um pecador. O que aconteceu com Lutero quando ele lê as Escrituras? Reconhece o seu pecado e reconhece que Cristo é a solução. Suficiente. Então, ó, aqui a gente já tem os dois pontos, né? Somente a Escritura e somente Cristo. Então, o grande negócio da reforma é a redescoberta do Evangelho. O Evangelho que realmente traz as boas novas para a pessoa. E alguém já disse que as boas novas de Jesus começam com uma má notícia. Você é pecador. Já começa, Não é? começa com um tapinha na orelha. E aí a gente já dá uma pulada para cá, né? As nossas igrejas hoje têm uma dificuldade muito grande de dizer para a pessoa: você é pecador. Não é verdade? Mas isso, pastor, é uma pergunta aqui, porque eu gosto muito da história de Calvino, porque ele vai de encontro à Revolução Francesa. Ele bate de contra a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, um dos ideais era a centralização do homem, o homocentrismo, Sim. entendeu? E hoje, fazendo um paralelo no que o senhor está falando, novamente a gente só tem uma mudança de termo. Porque se você não fala a verdade para a pessoa, o que a Bíblia fala? A verdade para nós. A palavra de Deus, ela expõe aquilo que realmente nós somos, pecadores. Sim. E se há uma ausência em dizer a verdade, você está fazendo com que aquela pessoa, primeiro, ela viva debaixo do engano e ela viva no centro de um mundo onde não existe aquilo que ele acha que existe. Sim. Então, eu acho que para mim é só uma mudança de termo, novamente. Porque hoje você pega muitas igrejas em que a pessoa ela recebe a seguinte mensagem: Deus move céus e terras por você. As pessoas vão para os cultos hoje buscar a bênção. E aí vão pensar em culto, por exemplo. A ceia? Pois é. Você vai, no Antigo Testamento, tem o tabernáculo que é instituído pelo Senhor, que tem a tenda, o pátio e uma cerca em volta. O povo chegava até o portão, ali do pátio. Ele ia lá para quê? Para buscar o quê? Purificação? Necessariamente não. Ele ia lá levar. Ah, sim, sim. Ele levava um animal. Por que ele levava um animal? Porque ele era pecador e precisava de perdão. E aquele animal era a substituição, porque alguém tinha que morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele ia lá levar, ele não ia buscar. Ele ia levar. E o devedor era ele. Né? Porque se eu venho buscar, então quem está me devendo é Deus. Não é verdade? Correto. Então eu sou pecador, vou levar. E ele então levava e oferecia a Deus. Quando a gente vai para Romanos capítulo 12,
que fala lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façam o quê? Apresentai. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O culto racional. Que é o vosso culto racional. A gente não vai para a igreja para se oferecer a Deus. A gente vai para buscar a bênção. É Deus que tem que me oferecer alguma coisa. E ai deles não me oferecer. Né? Então, hoje, de fato, o homem continua sendo colocado no centro e a própria liderança das nossas igrejas coloca esse homem no centro. Não cantou a música que eu queria, a pregação foi muito dura. E quem faz sucesso, os caras que mais faz sucesso hoje é o cara que lê a Bíblia e lê o versículo. O versículo que a pessoa quer ouvir, a passagem que a pessoa quer ouvir. Exatamente. Fala, Deus vai te livrar de tudo, amém. E todo mundo fala, isso que eu preciso ouvir. Ninguém quer ouvir o contexto real, né? Sim, que aí entra um pouco do que a gente chama hoje de pregação expositiva. Você pregar o que o texto está dizendo, ao invés de você ter uma ideia na cabeça e achar um versículo só para encaixar aquilo. Mas a gente mudaram-se os tempos, mas o problema continua. E é isso que os reformadores lutaram. A centralidade das escrituras precisa acontecer. Reconhecer o evangelho nas escrituras também precisa acontecer. É bem legal aquele momento em que a Filipe, lá no texto bíblico, ele é levado a uma estrada deserta e lá ele encontra o eunuco. Aí ele corre, né, toda aquela história. O que você está lendo? Ele pergunta para o eunuco. Ele: estou lendo o profeta Isaías. Você está entendendo o que você lê? Não entendo se alguém não me explicar. E aí Filipe sobe no carro e aí o texto diz que começando daquela escritura, quer dizer, começando por Isaías, lhe apresentou o evangelho. Olha que coisa interessante. Isaías. Em outro momento fala que começando ou indo por Moisés e os profetas, apresentou o evangelho. Ele usava a Bíblia que ele tinha. Sim. A Bíblia que Filipe tinha naquela época, que o eunuco lia, era o Antigo Testamento nosso hoje. E ele apresentou as boas novas a partir desse texto. Até vocês vão ter o episódio voltado para crianças, né? Que mês de outubro, mês da criança, também se comemora. Um dos desafios que nós temos quando ensinamos criança é que nós, quase sempre, em quase todos os ministérios infantis, a gente trabalha com textos do Antigo Testamento, com histórias do Antigo Testamento. História de José, a história de Noé, a história de Jonas, Moisés, Daniel. Tarará. A pergunta é, quando eu conto a história de Jonas, eu conto a história de Jonas. Como que eu apresento o evangelho a partir da história de Jonas? E o evangelho são as boas novas a respeito de quem? De Jesus Cristo. Porque senão a gente vai abrir a Bíblia para as crianças e contar a história de um homem missionário que desobedeceu a voz de Deus e foi engolido por um grande peixe. E depois ele foi vomitado por esse peixe e obedeceu a Deus. Mas depois ele ficou bravo porque o pessoal se converteu. E Deus ama todo mundo, inclusive os animaizinhos daquela cidade. A gente fecha a Bíblia e que bom, nossas crianças aprenderam sobre Jonas. Mas faltou o evangelho. Faltou as boas novas a respeito de Jesus. Você conta de José. Ele foi vendido pelos irmãos e foi para o Egito. E depois os irmãos chegaram lá e ele perdoou os irmãos. Fecha a Bíblia, aprendemos sobre José. Aonde é que está o evangelho? Percebe? Aí você pode incluir o evangelho nisso. Vamos contar sobre Noé. Mais outra que eu me lembro aqui. Noé que fez... É ele que fez a arca, né? Que eu sempre confundo com Moisés. Acho que eu sou mais um, né? Mas Noé fez a arca, colocou todos os bichinhos lá. Depois de 150 e poucos dias, saíram da arca. Que bonito. Começou tudo de novo. Fecha a Bíblia. Aprendemos sobre o quê? Sobre Noé, que salvou os bichinhos. Deus ama os bichinhos. Deus ama o seu cachorrinho, seu pet, papapá. Fechou a Bíblia. Cadê Jesus? O grande desafio da igreja hoje, pensando nesse processo da reforma, que eles redescobriram, não a Bíblia, mas o Evangelho,
é a gente conseguir levar nas nossas igrejas, o nosso povo, a descobrir o evangelho. Quando a gente fala de Noé, quando a gente fala da arca, por exemplo, a arca tinha quantas portas? Uma porta. Quem disse que é a porta? Jesus. Então eu tenho que ensinar essa história e lembrar que teve uma porta. Jesus é a porta. Vamos ensinar de José. Ele foi para onde? Para o Egito. Quem é que do Egito chamei meu filho? A respeito de quem que estava sendo dito isso? Jesus. Lembra? Nasceu, Herodes queria matar, os pais foram para onde? Para o Egito. Do Egito chamei meu filho. É ele que vai salvar todo mundo. Olha a ligação José, Jesus. Jonas. Você pega Jonas. Ah, legal, a história de Jonas. O próprio Jesus falou assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai também passar 3 dias aonde? No túmulo. E vai ser ressuscitado. Jonas, Jesus. Então a gente faz essa ligação. A igreja precisa redescobrir o quê? O evangelho. E apontar para Cristo. Então as escrituras, nessa visão das solas, né? Ela precisa ser conhecida, o evangelho tem que ser apresentado, ela tem que ser a única regra de fé e prática, ela tem que ser exposta. Então toda a história precisa ser apresentada de uma maneira que as pessoas entendam. Olha, esse livro da Bíblia fala sobre isso. O assunto desse livro é esse. E não só pensar um versículo de lá, como eu costumo brincar às vezes com o pessoal da igreja. Posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Amém. A gente gosta desse versículo. Todo carro, Depende. Né? Então, mas aí que tá. E é o depende mesmo. E é o depende mesmo. Por quê? O que vem antes? Exatamente. Lê um pouquinho antes. O que vem antes? Sei passar necessidades. Sei ter bastante. Sei passar problemas. Tudo posso. Não é tudo posso no sentido que eu vou fazer um monte de coisa e vou conseguir. Não. Eu sei passar por todas as coisas. Tanto que está em Filipenses e Paulo está preso quando escreve isso. E é nessa situação que ele fala para o pessoal se alegrar. Essa é a ideia da exposição bíblica para conhecer as Escrituras, para viver as Escrituras. Somente Cristo, quer dizer, não há nenhuma outra forma da gente se ligar a Deus a não ser por meio de Cristo. Ele é o único mediador. É ele quem veio a este mundo, que viveu neste mundo, que foi morto e foi ressuscitado. Não há outro meio, não há outra pessoa que possa nos levar ao céu a não ser Jesus. E a igreja às vezes perde um pouco isso. Uma vez que não apresenta o evangelho, você está deixando de falar de Jesus. Você fala de pessoas, de personagens, você fala de projetos, você fala de notícias da semana, que alguns sempre falam que o pastor ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Já ouvi falar assim. Eu até entendo a ideia, mas às vezes a gente acaba abrindo mais o jornal do que a Bíblia. E na hora da mensagem a gente fala mais do que está no jornal do que aquilo que está na Bíblia. Então a ênfase nas Escrituras, a ênfase em Cristo. Somente a graça, porque nós recebemos um presente que nós não merecíamos. E a misericórdia, não recebemos a surra que merecíamos. Isso é a misericórdia de Deus. E a graça é o presente. Não nos custou nada, mas custou muito para quem deu. A graça é aquilo que a gente recebe mesmo não merecendo. E recebemos este presente de que forma? Mediante a fé. Fé. Né? Pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente... E foi um dos versículos que Lutero também usou, né? Porque o justo viverá pela fé, né? Isso. Ele vai... Romanos, né? O justo viverá pela fé, pensando que... E essa fé tem origem em quem? Em próprio Deus. Hebreus fala isso, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a gente não pode nem falar assim, a minha fé, no sentido de que ela tem origem em mim. Não, ela não tem origem em mim. O autor da fé é Cristo. Digamos que ele fala assim, olha, toma a fé que eu criei,
para que você, mediante ela, possa crer e receber o presente que eu estou te dando por meio de Cristo Jesus, cuja vida você conhece por meio das Escrituras. Funciona assim. E tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Tá? Lembra da frase do salmista? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Romanos também vai falar sobre isso, que não é sobre nós, mas é tudo para a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. E de novo a gente choca com as nossas igrejas hoje. Como eu já atuei na igreja na parte musical, a gente ia lá para frente com o melhor arranjo, né? Com a melhor canção, e como era gostoso você no final do culto ouvir alguém falar: nossa, esse arranjo que vocês fizeram ficou o máximo. Ou hoje como pastor, essa tua palavra hoje, e a gente infla, né? Infla e se torna um ladrão, né? Porque a glória tem que ser para quem? Para Deus. Né? Outra coisa interessante, se a glória é de Deus, os nossos cultos não tem plateia. O formato das nossas igrejas é a plateia aqui e o púlpito lá na frente. Mas na verdade não existe plateia. Todos nós estamos num verdadeiro palco. Quem está na plateia é Deus. É Ele quem recebe. Então não tem quem tem que gostar do culto ou deixar de gostar do culto. A questão é se eu estou oferecendo um culto aceitável a Deus. E é nesse, então, processo, a gente já está meio que aplicando, né, as 5 solas, mas foi isso que gerou esse trabalho de Martinho Lutero. E olha que interessante, por que a gente enfatizou a questão que eles não redescobriram as Escrituras, mas sim o Evangelho? Para a gente, as 95 teses, a gente chama elas de 95 teses. E para nós, a Reforma Protestante foi o evento, não é? Na época, não. É feito o grito da independência, né, que Pedro Américo pintou, e aquele quadro bonito, aquela coisa cheia de gente, o pessoal tudo com roupa limpinha, quando na verdade não foi assim, né? O povo tinha subido lá do litoral, estava tudo sujo, não tinha muita gente lá, ele deu o grito, mas tinha pouca gente. Mas para florear o negócio, fez um bairro romantizar. Deixa lindo. A mesma coisa é a Reforma Protestante. Martinho Lutero escreveu lá, né, chamando para discussão, mas o título que ele deu estava em latim. E tudo estava em latim. O povo não lia latim. Então, para o povo, naquela época, é só um papel afixado na porta, que, diga-se de passagem, era coisa comum de se fazer. O teólogo, ele tinha basicamente 3 coisas que ele tinha que fazer. Ele tinha que comentar as Escrituras, ele tinha que debater as Escrituras e tinha que pregar as Escrituras. Essas 3 coisas ele tinha que fazer. Então, para debater, ele escrevia um documento e, colocava lá na porta, ele estava chamando os outros teólogos para discutir. Sim. Os teólogos falavam latim. O povo não falava latim. Mas o teólogo falava. Entendeu? Então, as 95 teses que ele coloca lá, não foi pro povo. O povo não imaginava que aquilo estava olhando na parede. Exatamente. Né? Tanto que nem vai surtir um efeito imediato. Só lá, depois de 2018, não. De 1518, é que vai começar uma coisa. Lá, no 1520, é que vão chamá-lo para conversar. Entendeu? Então, a coisa não foi assim tão romântica. Tão rápida, né? Então ele vai ser confrontado um pouco mais à frente, lá acho que em Worms, né, que ele vai, aí o pessoal pede para ele se retratar, ele diz que não vai se retratar, a menos que a Escritura o levasse a isso, e aí então você vai ser excomungado. Então, acho que é 1521, 3 de janeiro, ele é excomungado. Ele tem que fugir para a Alemanha, né, pastor? Ele tem que fugir para a Alemanha, né? Então, o que aconteceu? Ele foi excomungado da igreja e continuou como professor. Então ele ia voltar para Wittenberg. Só que o pessoal ficou preocupado que iam matá-lo. Sim. Né? E aí, então, alguém que nem cristão era, mas era muito interesseiro, Frederico Sábio, o sequestra no caminho e o leva para um castelo, cuja cidade agora me foge o nome. E ele fica nesse castelo.
E o pessoal achou que ele morreu. Porque no castelo ele não era mais conhecido como Lutero, mas como Cavalheiro Jorge. Morreu, né? Tanto que um artista na época, ele ficou muito impactado com a ideia de que Lutero tinha morrido. Esse artista, nem cristão ele era. E ele escreve então, olha, quem que vai agora nos pregar o evangelho? Porque ele achou que Lutero tinha morrido, mas ele não tinha morrido. E nesse tempo que ele ficou nesse castelo, 6 meses, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, do latim para o alemão. Sim. E Lutero era um cara... Mas ele era também um cara bem... O pessoal falava que ele é um pouco mal educado, né? Ele era um cara bem... Ele era um cara rústico, Sisudão, sisudão, ele não era um cara fácil também de se lidar. Ele exatamente. pregava mesmo... Mas ele era... Conhece alguns. Verdade é verdade, né? Ponto, ele era diretão. Ele era direto e não adianta você distorcer o que ele tava falando, que ele sabia do que ele tava falando. E a reforma também, ela teve um impulso muito positivo na questão da impressão através da impressora de Gutenberg, né? Sim, sim. Que vai gerando cada vez mais livros e vai entregando para o povo esse livro. Porque a questão básica era essa, né? O povo conseguir ter na sua mão a Bíblia na sua língua e poder ler. Aí sim eles poderiam ler. E de novo, quando o povo lê, você perde o controle. No sentido de que ele não vai ficar seguindo, porque se ele tem a verdade nas mãos, né? Tem até aquele filme, O Livro de Eli. É uma das frases que eu gosto daquele... Uma das falas que eu gosto daquele livro é daquele líder da cidade lá, né? Que ele diz assim, que quem tem esse livro controla o mundo. Sim. Então, a grande dificuldade da igreja foi exatamente essa, de permitir que as pessoas tivessem acesso ao livro. E, acima de tudo, conhecesse o evangelho. Porque hoje nós temos acesso ao livro. Mas um monte de gente é conduzido como se fosse um gado, o que o pastor falou, o que o líder disse, deu essa direção. A gente tem que fazer isso porque o líder falou. Não é porque a Bíblia diz. Não é nem porque não sabe ler ou não sabe, mas ele acha mais fácil deixar alguém ler para ele, conduzir da melhor. Ele já vai me dar um resumo do que eu preciso saber. Exatamente. E tá bom, tá ótimo. Exatamente. Tô tranquilo. Mas raramente alguém fala, eu vou ler, eu vou prestar atenção no que realmente Deus quer falar comigo, né? Aí o elogio de Paulo aos bereanos. Sim. Os de Bereia são mais excelentes do que os de Tessalônica, se não estou enganado. Por quê? Eles ouvem, chegam em casa, eles vão conferir. Então, hoje a gente tem um grupo de pessoas, e aí quem estiver assistindo pode pensar nisso. Eu preciso acordar. Eu não posso ser alguém, independente da igreja que eu sou, do líder que eu tenha, que vai engolindo tudo. É isso e ponto final. O líder deu essa... É assim que tem que ser. Não. A Bíblia é quem dá a direção. A Bíblia é quem dá a orientação. Principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem um livro chamado Pregação Cristocêntrica, que é muito indicado para que a gente consiga, desde o Gênesis até o Apocalipse, enxergar Cristo. E entregando a mensagem de qualquer ponto da Bíblia, conseguir fazer essa ligação com Cristo. Porque a gente é salvo por meio da graça, né? Pela graça, por meio da fé, e salvo por quem? Por Cristo. Então, qualquer outra história contada sem Cristo... E aponta, né, pastor? No Velho Testamento aponta diretamente para Cristo. Cristo é o centro. Exatamente. Né? Total. Cristo é o centro. Eu gosto muito daquela interpretação, daquela fala do pastor Hernanes, que os irmãos do Velho Testamento olhavam para a promessa futura. Isso. E nós, irmãos do Novo Testamento, olhamos pela promessa que já veio. Isso. Fazendo um pêndulo, ele fica no centro. Exatamente. Exatamente. Eles eram salvos por aquilo que viria, nós por aquilo que já veio. Voltou? É. O que ficou? Ele é o pêndulo, é o centro. Exatamente. Ele é o centro. Tudo se rebarba. Agora, isso é muito sério, porque a gente tem, então, a história da reforma de pessoas que deram suas vidas por isso. E hoje, é claro, nós, principalmente nós aqui no Brasil, temos uma tranquilidade
pelo menos por enquanto, de servir ao Senhor, de ir a uma igreja, de ter uma Bíblia, né, de todos os formatos, de todas as cores. Possivelmente a maioria das pessoas tem mais de uma Bíblia em casa. Sim. Hoje o celular tem... Celular, você baixa um aplicativo, tem não sei quantas Bíblias dentro desse aplicativo. E não há disposição de leitura. Você vê, Lutero, em 6 meses, fez a tradução, né? Tyndale fez a tradução, o outro fez a tradução. Você pega o apóstolo Paulo, de 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Boa parte deles na cadeia. E nós, com toda a liberdade, temos um grupo de pessoas que não se dispõem a ler e conhecer o Evangelho, mesmo estando nas igrejas. Eu conheço muita gente que nunca leu a Bíblia. Sim. Nem sabe quem... Sim. Nunca tive vontade, não. E vai na igreja. Isso é o povo pensando na membresia e liderança. Liderança. Às vezes não tem a disposição da leitura da Bíblia. Pega aqueles textos básicos, né? Se eu tiver que pregar, muitos preparam o seu estudo de domingo à noite no domingo à tarde. Então você não tem tanto tempo. Então por isso que é legal para aqueles que têm essa condição, né, de serem tempo integral nas suas igrejas, investir tempo em estudar a Bíblia. E quem não tem essa disponibilidade, ser um leitor assíduo da Bíblia. Todo dia. Todos os dias. E buscando ler a Bíblia como um todo. Gênesis a Apocalipse. Nem o rapaz falou, né? Ele converteu um muçulmano, né? E quando o muçulmano começou a ler a Bíblia, ele começou a ler do jeito deles, de trás pra frente. Ele começou em Apocalipse. Ele já começou... Ele falou, nossa... Eu quero ir pra tal lugar lá, fazer uma bomba caseira. Quando ele se converteu, ele já queria ir pro centro lá ele falou assim, não. Aí ele perguntou, mas por que você quer ir bem lá? Você acabou de se converter cristão? O que você vai fazer lá? Muçulmano, nessa parte? Ele falou, não, é que eu sei fazer bomba caseira, então eu explodi todo mundo. Ele falou, não, peraí. Não é nem nela. Jesus trabalha de outra assim, forma. De outra forma. Não é assim, não. Esquece bomba. É outra bomba. É outra bomba. E ali, voltando um pouco ao assunto, aos meados de 1530 começa a ter as rebeliões, né? Começa a ter várias rebeliões ali, né? Das igrejas, de pessoas, né? E você acha que isso foi impactante muito para a igreja começar a tomar decisões que ela tomou? Sim, porque tem a reforma e, logicamente, tem a resposta à reforma, que é a pós-reforma, que vai acontecer depois. E neste processo, a gente, foi bem lembrado, não foi 100% pacífico. Em todos os lados sempre tem aqueles que são um pouco mais extremados. Da bomba. Então, da bomba. Então tem aqueles que seguiam Lutero, vão invadir igrejas, vão profanar, né, igrejas, destruindo imagens que eram sagradas para o outro grupo, destruindo prédios e vice-versa. Então, acaba sendo muito negativo, mas gera a reação. Aí tem a reação intelectual e tem a reação agressiva e tudo mais. E mediante isso também tem a contra-reforma. Isso, que é, né, pastor? Que é a resposta da Igreja Católica. Que é a resposta da Igreja, que passa pela excomunhão, né, desses que seguiam essas ideias, e a afirmação, e aí alguns concílios que acontecem, né? Acho que começa lá com o concílio de Trento, de Nicéia e assim por diante, vão estabelecendo e firmando aquilo que eles, como igreja, creem. Sai desse período a Inquisição? Não me recordo. Essa pergunta eu não sei. Eu também estou tentando lembrar que se é nesse período que a Inquisição começa, porque há uma grande perseguição. Sim. Há uma grande perseguição. Nesse período da Inquisição, muitas pessoas morreram. Foi um período sombrio. Sim. Dentro do contexto da igreja. Então eu só estou tentando me informar aqui, se o G quiser puxar aí, o início do período da Inquisição. Se é por causa da pré-reforma. Se tem ligação. Eu realmente não me lembro. O que eu vou me lembrar aqui de perseguição, por exemplo, você tem Henrique VIII, que se separa da Igreja Católica, começa a Anglicana, e a sequência dele, né, do reinado, os posteriores a ele,
cuja mulher agora vai me fugir o nome, acho que não sei se é Ana Bolena mesmo, que ela é quem vai perseguir os protestantes de uma forma bem intensa, né? Mas nisso já está acontecendo o quê? O espalhar dessas ideias por várias partes para que se consolide o que a gente entende hoje e experimenta do protestantismo. Tá? Porque depois da reforma começam os avivalistas também, né, pastor? Alguns Sim, séculos sim. mais para frente, né? John Wesley, homens Isso. assim, que nem o termo, né, de John Wesley, o tição tirado do fogo, Aham. né? Que era um cara que pregava com uma veemência, com o poder de Deus. Então a reforma, o impacto que a reforma trouxe, né, não só na questão da sociedade, na questão do entendimento das pessoas, na lucidez, né, de si próprio, mas também no futuro avivamento que aconteceu através da vida das outras pessoas. Exatamente. Porque as pessoas passaram até a Bíblia, Aham. passaram a entender. Exatamente, passaram a ter a Bíblia e passaram a ver o Evangelho. Se você pega esses pregadores, uma coisa que eles, Moody e outros faziam, pregar o Evangelho. Esse dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, Jonas Madureira disse isso, que Deus não chamou os pastores, líderes, para serem criativos. Chamou para serem plagiadores. Plagiadores da mensagem que ele pregou. Não precisa inventar nada. É só pregar o que ele pregou. Nesse período, quem foi que sequestrou o Papa? Teve um sequestro do Papa, não teve? Eu não lembro agora. Também não vou lembrar. Eu não lembro de dizer agora. Mas eu acho que Lutero é o grande conhecido, né? A gente fala de reforma, todo mundo... Sim, sim. Mas muita gente não conhecia, que nem Agostinho. Tem muita gente que não sabe qual foi a transição disso. Sim. Eu acho que isso é o mais importante hoje, a gente buscar nossas raízes, principalmente as raízes para pessoas entenderem, para a gente se fortalecer, para a gente poder crescer mais forte, Sim. né? Então, eu acho isso muito bom, essa história, como o senhor vem contando, como o senhor vem falando, tô adorando o contexto, tô ganhando conhecimento aqui, que eu não sabia, só sei algumas coisas, estudei alguma coisa que eu gosto dessa parte, eu gosto de filme medieval e gosto muito da história. Mas eu falo, o Lutero é o mais conhecido, né? Sim. Todo mundo acha que o começo de tudo foi com o Lutero. Não, o começo foi antes disso, foi uma batalha. Teve mais pessoas, teve pessoas estudando, teve pessoas batalhando contra a igreja. E mesmo assim, hoje eu vejo que hoje falta isso, né? Falta a gente ter o Lutero nosso. Eu acho que hoje, por mais tecnologia que a gente tenha, falta. Sim. E aí, voltando àquilo que eu estava falando, né? Aquilo que Lutero fez, de colocar as 95 teses, o título era em latim. Quer dizer, então não foi para o povo. Segunda coisa, ele fez o que era comum ele fazer. Os teólogos iam lá e colocavam, ele fez algo comum. Aí alguém disse o seguinte, a reforma não foi algo extraordinário que aconteceu, ou ela não aconteceu por causa de algo extraordinário, mas por causa de algo ordinário. É o comum. Como que uma reforma vai acontecer hoje? Como você falou, falta luteros hoje. Mas, na verdade, o que falta hoje? O que falta hoje somos nós, os cristãos, fazerem o ordinário, o comum que todo cristão devia fazer, que é pregar o evangelho, entendendo, claro, o que é o evangelho, que são as boas novas a respeito de Jesus. E alguém disse assim, olha, sobre o evangelho eu prego em 4 pontos, eu anuncio 4 pontos. Quem é Deus? Ele é santo, ele é amor, ele é justo, ele é soberano. Segundo ponto, o homem, pecador, caído, carente da graça de Deus e separado de Deus. Terceiro, Cristo, que é aquele que foi enviado por Deus para viver neste mundo, aqui viveu, aqui foi morto e aqui foi ressuscitado para fazer com que esse homem separado de Deus pudesse voltar a ter um relacionamento com Deus. Portanto, quarto ponto, qual é a sua resposta? Você precisa aceitar ou rejeitar Cristo. A partir da sua resposta, você vai ser unido de novo a Deus. Vai ter acesso a Deus, porque um Deus santo só aceita gente santa. Você é pecador.
Por meio de quem que você pode alcançar a santidade? O lavar regenerador de Cristo Jesus. A partir disso, então, você vai poder se aproximar de Deus. Mas você tem que responder. Você quer Jesus? E se você quer Jesus, você vai então ter que entender que quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir. Ele apresenta o evangelho. Então, hoje, qual é a reforma que precisa ser feita? Vivermos o comum que a Bíblia diz para nós vivermos. Alguém até brincou. Importa que você suma e o evangelho apareça. Né? Se isso acontecer, a reforma está feita. Mas eu sei que a gente tem outras estratégias, outros planejamentos, outras ideias, né? A cor do prédio, a luz que brilha, o painel que a gente usa, a música que a gente toca. Não, porque o pessoal aqui, a gente tem que preparar o culto para a pessoa, para ela se sentir acolhida. Talvez não seja isso. Né? A gente precisa ter lá a missão... Como que é? Missão, alvo, um monte de coisa, tudo estabelecidinho para funcionar. A gente precisa pregar o evangelho. Aquela mensagem simples. E quando a gente fala pregar o evangelho, não só nos púlpitos, né? Mas nos lugares onde Deus nos coloca, no trabalho, na escola, é nesses lugares e também na igreja que o evangelho tem que ser pregado. Tem que ser anunciado. Uma história bem interessante, esses dias eu fui no enterro. 2 vezes eu já vi isso. Duas cidades vizinhas aqui a nossa. Na hora do enterro, o coveiro, aquele que está lá com a colher, com a massa e para fechar o túmulo. Antes de fechar o túmulo, ele começou a falar. E ele começou a citar textos bíblicos, falar sobre a vida após morte, falar da saudade, falar do choro, falar de Deus, e aí ele cantou a música Segura na Mão de Deus, e por fim terminou orando o Pai Nosso. Eu fiquei assim, impressionado. Um coveiro, e ele pediu desculpas, ele falou, olha, me perdoe pela minha simplicidade, mas eu só falo aquilo que Deus colocou no meu coração. Nossa. E aí a gente vai parar e pensar, eu, coveiro, eu quero é fechar logo esse negócio para ir almoçar, para ir embora, morreu, fazer sol o quê? Quente. Né? Sol quente, Nossa. E realmente estava quente o sol. E ele, tirando o seu boné, com todo respeito, falando à família. E aí, um amigo, estávamos juntos, a gente comentou um com o outro, né? E aqui a família não tem como correr. Tá ali sensibilizada, naquele momento que realmente a família fica esperando, digamos assim, é o adeus final, e vai fechar mesmo, colocar ali o nome da pessoa. E ele, então, cumprindo a missão que ele entendeu e recebeu de Deus. Não sei se ele era ou não cristão, no sentido de conhecer o evangelho, mas as palavras dele remeteram a questões bíblicas, remeteram à eternidade. Então, isso é uma coisa que nós precisamos resgatar para que a reforma aconteça hoje. Então, a reforma nunca foi que coisa maravilhosa. Não, foi aquilo ali. Ele continuou indo, ele colocou lá as 95 e foi. O povo nem ligou porque tudo era escrito em latim. Algo comum. E hoje, o que vai mudar? As nossas igrejas, as nossas vidas e das pessoas ao nosso redor. Algo comum. Viver o evangelho. Apresentar Cristo. Eu, como pregador, para cada domingo, imagina, 20 anos numa igreja. O que eu vou pregar? O que eu não preguei em 20 anos, né? Aí você calcula quantas escolas bíblicas, quanto domingo à noite, quanto culto nas casas, bastante. O que eu vou pregar? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abriu a Bíblia em Isaías, lá vai falar sobre o servo sofredor. Quem é esse servo sofredor? É Cristo. Você abre um salmo, alguém perseguindo o rei. Cristo é o rei da descendência de Davi. Está ali Cristo. E assim por diante, você vai abrindo e vai vendo o Senhor em todos os momentos, o Senhor Jesus em todos os momentos. Então isso é o que realmente a gente precisa. É verdade, pastor, é verdade. E só pra gente dar, assim, falar um pouquinho novamente do ponto histórico da reforma, né? Eu estava estudando também essa semana sobre a importância da reforma, sobre a arte. Porque naquele tempo, né, pastor, tinha-se a ideia de toda a imagem que fosse fazer de algum homem, para deixar de recordação,
A cabeça poderia ser a imagem do homem, porém o corpo tinha que ser angelical, né? Por causa da igreja. Sim. Na questão política, porque tinha a sociedade entre política e a igreja, que era muito forte, e ambos cresciam na questão financeira, né? E impedia com que o povo pudesse ter uma melhora na questão econômica. E também na questão até mesmo da ciência também. Isso. Exatamente. Da ciência, as limitações que a igreja ela colocava sobre os pensadores, os homens, né, que tinham um QI elevado naquela época e condenavam muito essas pessoas. Copérnico, por exemplo, né, teve um problema muito sério com a igreja, que ele teve até que negar o entendimento que ele tinha quando ele professa que o Sol não era mais o centro, né? Que na verdade fala que o mundo a nossa Terra era o centro. E depois ele descobre que o Sol era o centro. Né? E aí ele precisa ir perante a igreja, porque a igreja convoca ele para ele poder, ele tem que negar isso, porque senão ele era morto. Então até mesmo uma limitação. Então a gente vendo a reforma, né? Lógico, a questão que o pastor falou do ponto do básico, na questão do que foi feito foi básico, mas o impacto social, o impacto filosófico, né, o impacto econômico, porque dentro desses 2 séculos que a reforma começou a impactar, os navios mercantis começam as suas andanças e descobertas e descobre o Brasil, né? Então muito recurso começa a ser trazido para a Europa e a igreja também quer limitar, quer fazer parte dessa abastança, né, de qualquer forma. Então a gente vê um contexto que a reforma ela começa, no caso da pré-reforma, o G me mostrou ali, a aquisição começa no ano 1200, mas depois também tem a continuação, né, depois que a reforma é estabelecida, há uma nova investida da aquisição, até mesmo ela chega no Brasil aqui, ceifando mais de 1.800 pessoas, então ela vem para cá, respinga para cá. Então esse contexto a qual a reforma foi iniciada, né, dentro do contexto caótico, dentro de uma visão religiosa totalmente cega, que limitava, né, as pessoas abaixo a entender a verdade do evangelho, né? Então, mediante a isso, o Senhor dá um brado de findar e começa uma nova história. De novo, a gente volta no evangelho. Aí você apresenta e conhece as escrituras e conhece Cristo. Cristo vem, o Messias vem, não quer um cargo na igreja, concorda? Concordo. Não quer um cargo político. E qual era a grande expectativa do pessoal, dos judeus? Tanto que nem aceitaram, muitos não aceitam Jesus como Messias por causa disso. Que queriam um Messias que fosse um político. E queriam um Messias que fosse um líder religioso que tomasse de novo o poder. E ele não. E ele tem lá os seus seguidores, apresenta o evangelho, prepara esses homens e não quer esse tipo de proposta que a igreja queria. Esse domínio que a igreja queria. Por isso, de novo, a reforma, a importância do redescobrir do evangelho. Porque a partir daí as pessoas, puxa, os olhos se abriram, tá, é isso. Então a minha arte usada para a glória de Deus. Os meus negócios para a glória de Deus. O meu cargo como líder, como um político, para a glória de Deus. Entendeu? Pautado pelas escrituras, certo de que a graça de Deus é que realmente fez eu ser quem eu sou, a fé que ele me disponibilizou, que eu exercitei para crer em Cristo, é isso que faz toda a diferença. Então, de fato, ela vai influenciar uma série de coisas. Você tem os huguenotes que vêm para o Brasil, por exemplo, acho que 7 deles chegam aqui, 5 são martirizados. Né? Então você tem outros que vão chegar também, porque nessas caravanas que vinha todo, digamos assim... Vinha de tudo, né? Essa é a palavra. Vinha de tudo. Inclusive, missionários. Estavam ali porque cada um ia chegar e ia com as ordens, né, dadas pelo rei, para implantar na terra descoberta a nação de lá trazido para cá. Entendeu? Então isso que funcionava. E sim, no Brasil, por exemplo, você tem até 250 anos atrás, mais ou menos, muita perseguição aos cristãos.
Por isso que a gente tem alguns locais que tem a igreja com o cemitério. A igreja, e no terreno da igreja tem o cemitério. Por quê? Porque se era cristão não podia ser enterrado no cemitério da cidade. Então tinha que ter cemitério aqui. Isso era perseguição. E que existia e não faz muitos anos. Né? Mas a reforma, então, ela oferece, ao apresentar o evangelho, tudo muda. É verdade. Tudo muda. Tá? Então, por isso que é muito legal a gente olhar para as escrituras, olhar para a história e entender, puxa, esses homens, e possivelmente outras pessoas estiveram envolvidas, além das que nós citamos aqui, trabalharam para que as escrituras não só chegassem na língua do povo, mas para que o povo, ao ver as escrituras na sua língua, pudesse, pelo Espírito Santo, enxergar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E mais, né, pensando hoje, a questão do misticismo, a questão do liberalismo, que a gente tem que lidar com isso hoje. E uma vez que a gente olha para as escrituras, a gente não aceita nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, o liberalismo que vai dizer que isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui tem a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Esses dias alguém disse que palavra de Deus é Jesus, ou o que Jesus disse. Então, neste livro aqui, o que Jesus disse é palavra de Deus. O que ele não disse não é palavra de Deus. Né? Então, isso é o liberalismo. Agora, o que é interessante, o liberalismo, ou os liberais, muitos deles, se não boa parte deles, conhecem mais a Bíblia do que a gente. Tem acesso a manuscritos e a críticas textuais que nós não temos. Então, eles conhecem muito. O que falta para eles? Conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E reconhecer que sim, isso aqui tudo é palavra de Deus. Porque tudo aponta para Jesus. Né? E outra coisa que eu já citei aqui, né? A questão de um controle da liderança, a questão, eu preciso ir à igreja e tomar a ceia, porque senão minha semana, o meu mês vai ser enrolado. Isso é misticismo. Porque o dia de culto de ceia... Mas é misticismo. Então, quando a gente se volta para as escrituras, a gente percebe, puxa, não é assim que funciona. É verdade. Não é desta forma. E por isso que é legal a gente olhar para a história toda e perceber a luta, né, de Lutero, a luta de tantos outros. No caso de Lutero, que põe lá as 95 teses, que vai brigar, bater de frente mesmo com o pessoal, com essa questão dessa ganância pelo dinheiro, né? Ele, em uma das teses dele, eu não sei se é 65, ele vai falar alguma coisa do tipo assim, que o evangelho, 65, 66, ou ali por perto, que o evangelho sempre foi um instrumento que Deus arrastava, buscava os homens de bem. As indulgências é um instrumento que busca o bem dos homens, ou os bens dos homens. Então o evangelho faz uma coisa, busca os homens. A indulgência buscava os bens deles. E hoje a gente percebe que chegou na igreja, alguém cujo bolso é mais cheio, ele parece ser mais amado. Aquele que o bolso é mais murcho, ele é menos valorizado. Feito aquela história que Jesus conta, né? Do homem que chega lá, com anéis e roupas chiques, então é dado a ele um lugar chique. Para o outro, sim, senta aqui aos meus pés. Senta aí no estrado dos meus pés. A reforma vem ajudar a gente a perceber o quê? Não é assim. O importante é a pessoa e a pessoa como alvo para ser alcançada por Jesus Cristo. Amém. Basicamente, a gente tá tomando um tapa na cara, né? De algumas coisas, né? Mas a tradução é essa, no meu ver, no meu entendimento, né? E o que Jesus nos deixa sobre o evangelho é nítido, né? Mas o que falta é a gente entender isso, né? A gente perceber isso, né? Sim. Que a gente vem falando, mesmo o tema sendo uma reforma, e o que a reforma fez buscando o evangelho, e mesmo assim a gente não conseguiu manter isso muitas das vezes, né? A gente acabou se perdendo. Sim. Uhum. E isso de trazer o evangelho novamente, o verdadeiro evangelho, né? Verdadeira tradução correta das escrituras,
Porque não deixa de ser uma tradução, porque muita gente não gosta de ler, gosta de que seja lido, né? É, exatamente. Então, eu creio que isso passa por essa reforma, né? Então, a pergunta minha é, professor, é necessário que mantemos a linha de Lutero hoje? Eu acho que é necessário que mantenhamos a linha da Bíblia. Sim. Lutero era um pecador como nós, Sim. não é? E cometeu seus erros. Então, seguir Lutero é seguir um homem. Aham. Seguir a Bíblia é seguir Jesus. Então, o que a gente precisa fazer é seguir Jesus, Correto. olhando para as Escrituras. Como o próprio Paulo falou, né? Olha, se alguém pregar um evangelho diferente, Seja que nato. seja anátema. Se nós pregarmos um evangelho diferente daquele que já anunciamos para vocês, também não vai servir. Se descer um anjo, Olha só, Gálatas capítulo 1, né? Vai falar sobre isso. Então, pode vir quem vier. Se for diferente do que nós anunciamos, que é o evangelho de Cristo, sai fora. Então, nesse sentido, vamos seguir Lutero porque ele falou. sim. Legal, mas não é ele que nós seguimos, Sim, né? Tanto que existe a igreja luterana e não está errada, né? Chamá-la de luterana. Mas o título em si é o que menos importa. A questão é nós entendermos que somos seguidores de Jesus Cristo. E a reforma trouxe para nós esse privilégio de termos a Bíblia na nossa língua, entre outras coisas, e podermos lê-la. E aí vale, já foi falado e vale de novo dizer, não desperdice esse privilégio. Que há países hoje em que as pessoas, o líder da igreja pega uma Bíblia e divide ela em várias partes para o pessoal, se alguém for preso, manter, pelo menos ter outras partes da Bíblia. Outros, eles memorizam as escrituras, cada um memoriza uma parte. Ó, semana que vem você traz essa parte. E eles vão se alimentando dessa forma. Nós não, nós temos a liberdade de ir para qualquer lugar, qualquer praça, sentar. As autoridades vão passar e ninguém vai falar nada para você. Alguém pode zombar de você, mas fora isso... A Bíblia você pode carregar onde você quiser. Eu falo isso pros meninos dos teens, né? Que a gente ajuda a cuidar dos meninos dos teens dos 12 a 16 anos. Eu pergunto pra eles, vocês estão fazendo devocional? Vocês estão abrindo a Bíblia pelo menos de manhã em casa? Pelo menos ler um capítulo e tal? Porque se eu pegar o celular de vocês, vocês sabem que eu consigo ver quanto tempo vocês perdem na rede social. Eles, mas... Vocês vão perder, então, baixa a Bíblia, então perde 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Vocês não vai acrescentar muito para vocês. Mesmo assim, ainda é difícil. Sim. É difícil para os adultos, é difícil para as crianças, por conta das prioridades. Aquilo que a gente entende que é importante. É claro que poderá acontecer o momento em que nós vamos perder esse privilégio. É um risco. Que eu acho que está cada dia mais próximo. Sim, tudo é uma possibilidade, né? Tudo é uma possibilidade. Não temos mais esse privilégio. Como alguns lugares já existem. Hoje o mundo vem mudando muito para isso. Sim. Vem mudando muito para isso. Países europeus que eram muito... o catolicismo, o cristianismo era muito forte. Exatamente. A Inglaterra em si hoje... Os reformadores que nós citamos aqui, Alemanha... Inglaterra... França... Suíça, esses países hoje, existem prédios de igrejas que virou bar, virou museu. Tem sinagogas comprando igrejas. Sim. Lembra que ele contou? Sinagogas comprando grandes igrejas e tornando... Hoje, né, a gente estava num culto há 2 meses atrás e o pastor que estava lá com a gente, ele tá atuando na Inglaterra. Liverpool, ele tá em Liverpool, né? Só que hoje a gente diz assim, nossa, nós temos a África, nós temos o Brasil, o Nordeste, nós temos outros lugares. Mas hoje existe uma ausência muito grande do evangelho nos pais, vamos dizer assim, nos pais da reforma. Exatamente. Nos pais do avivamento. Entendeu? Que é essa região da Europa, região da França, da Alemanha, da Irlanda. O evangelho tá precário lá. Precário. E infelizmente, nós estamos caminhando para isso. Que hoje ser cristão é chique. Acaba sendo ibope para alguns até. Então, ser cristão, estar na igreja, que legal, olha que chique e tal. Mas, na verdade, a gente vai perdendo. Essa falta de leitura das escrituras é um problema.
a falta da pregação verdadeira do evangelho, que chama a pessoa para olhar para Deus e falar: Ele é santo e eu não mereço estar na presença dele, mas estou por causa de Cristo. Toda a glória seja dada a ti, Senhor. E sair e anunciar esse evangelho a todas as pessoas. Quando a gente não faz isso, nós estamos então levando o nosso país para esse rumo. Hoje, muitos dependem de uma oração da manhã e uma oração da noite. Se eu ouvir isso, tá bom. Não, não tá bom. O que realmente precisa acontecer, principalmente que a boa parte dessas orações nunca te confronta, né? Sempre te conforta. Você pode ser o pior, mas você é bonzinho. Deus está mexendo céus e terras por você. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Tudo é por você. É pra você. E aí você lê a Bíblia e você descobre que tudo é pra ele. Não é para nós. É o homocentrismo, né? É o centro, levando o homem ao centro novamente. A nossa alegria é bem dizer ao Senhor. A nossa alegria é fazê-lo feliz. E não vice-versa. Até esse dia alguém falou assim... olha, algumas coisas que surgem, né? O pregador dizendo que eu como pai não tenho coragem de pegar o meu filho e lançá-lo num fogo para ele queimar eternamente. Se eu como pai não faço isso com o meu filho, Deus não vai fazer isso com os filhos dele, de lançá-los no fogo para queimar eternamente. O que ele está dizendo com isso? Deus vai salvar todo mundo, independente deles aceitarem a Jesus como seu Salvador ou não, porque Deus não lança os seus filhos no inferno. Mas é aí que entra que Lutero entendeu da justiça de Deus. Essa justiça, ela se manifesta na vida daqueles que creem como justificando-os, tornando-os justos. Mas se manifesta na vida daqueles que não creem como julgamento. Ela está à disposição. Não é Deus que lança fulano no inferno. É o fulano que decide dizer não para Jesus e sim para o inferno. Para cada sim, tem um não. Para cada não, tem um sim. Você rejeita uma coisa, é porque você está querendo outra. Se você rejeita aquela outra, é porque você está querendo esta. Sim. Então, mas aí as pessoas, é verdade, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A pessoa só tá esperando uma dessa, né? Exatamente. Porque isso é confortante. Agora, a mensagem do Evangelho, como a gente já falou aqui, ela começa, a boas novas do Evangelho começa com uma má notícia. Você é pecador. E somos pecador porque o nosso representante lá no Éden, o primeiro Adão, desobedeceu. Já começou. O primeiro Adão estava num ambiente perfeito para não ter caído. O segundo Adão, que Paulo vai dizer que é Cristo, estava num ambiente terrível, propício para dizer ou para cair. E ele venceu. Olha que legal, de novo, Antigo Testamento e o Novo. O primeiro Adão, o segundo Adão venceu. Por causa do primeiro Adão, ou a gente agora segue o primeiro Adão, ou o segundo Adão. E o conselho do Evangelho é o segundo Adão. Com todo o preço que deve ser pago, né? Para seguir Jesus é preço, como fala, é caro, é carregar a cruz. Até tem uma música do Paulo César da Silva, né? Do grupo Logos, ele fala sobre, chama Espinhos a música, se eu não estou enganado. Ele fala: se as pontas da coroa te feriram, ó cabeça, né? Que é Cristo, eu, que sou o corpo, parte do teu corpo, eu não devo reclamar. Quer dizer, eu não sou maior que o meu Senhor. Apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Então, se Jesus sofreu, a minha caminhada com ele, vou ter sofrimentos. João 17, no mundo tereis Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. As escolhas que fazemos. Muitos dos sofrimentos são causados pelo fato de seguirmos a Cristo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Foi o que esses reformadores, muitos deles aí foram queimados, foram perseguidos, ficaram exilados, foram mortos depois. E, pela graça de Deus, esses homens existiram.
que daqui a 200 anos as pessoas digam o mesmo a nosso respeito. É verdade. Se Jesus não voltar até lá. Amém. Vou ver. Eu gosto muito do que a Dona Vani falou, né? Dá uma pausa aí. Não, pastor, nós agradecemos, tá? Agradecemos muito por esse ensinamento. Nós cremos que vai alcançar muitas pessoas, né? Nós queremos esse estudo aí que o senhor montou, até mesmo para algo pessoal e também para a gente poder deixar no link lá quando a gente soltar o episódio, tá bom, pastor? Então eu te agradeço muito, muito mesmo. E para finalizar, a gente tem um momento que chama Momento Desperta. É um momento onde o pastor fique à vontade para trazer uma palavra dentro do coração das pessoas que vão estar nos ouvindo, entendeu? Então que o senhor possa ficar à vontade para discorrer, entendeu? Ser usado pelo Espírito Santo para falar aquilo a qual vai ser direto ao coração das pessoas. Amém? Pastor? Fica à vontade. Amém. Bom, dentro do que a gente viu da importância da palavra, né, como que os reformadores eles trabalharam para que a palavra pudesse chegar até o povo. Lembrei esses dias até na nossa conversa lá que o melhor missionário é a Bíblia traduzida na língua do povo, né? William Cameron que falou sobre isso. E realmente isso. Então, a palavra que eu deixaria para todos é a seguinte: aproveitemos a liberdade que temos para estudar a Bíblia. Então, leiamos a Bíblia diariamente. Separe um tempo no seu dia para que você possa, com qualidade, ler a Bíblia. Que sejam 15 minutos, 30 minutos e, de repente, vá aumentando esse tempo. Aprendamos a remir o tempo, organizar a nossa agenda para termos o tempo de leitura da Bíblia. Para termos também o tempo de meditar naquilo que nós lemos. E não só fazer uma leitura corrida, mas um tempo para meditar naquilo que nós lemos. Terceiro, memorizar as Escrituras. Quem sabe, um versículo a cada semana, a cada 2 semanas, memorizar um versículo da Bíblia. Quarto lugar, faça isso não só individualmente, mas em família. O que a gente, no passado e até hoje ainda alguns chamam de culto em família ou culto doméstico, em que você vai separar um tempo para estar com a sua família estudando a Bíblia. Lendo a Bíblia, por exemplo, começando em Gênesis com o objetivo de algum dia chegar em Apocalipse. Um capítulo por dia. Cada um da família lê um versículo e depois, acabada a leitura, o pai, a mãe, o líder pergunta: e aí, o que vocês acharam dessa leitura? E alguém, ou cada um vai poder dizer alguma coisa. Terminado esse tempo, vocês vão orar. Orar por vocês como família, pela igreja, pelos vizinhos, orar por missões. Ter esse tempo. Então, leitura da Bíblia individual, meditação na palavra que foi lida, memorização de algum versículo bíblico, e aí a memorização também pode entrar em família. A família pode memorizar um versículo das Escrituras. E aproveitando bem sempre esse tempo de ler as Escrituras Sagradas. Uma vez eu ouvi de um homem que ele lia a Bíblia mais de 3 vezes no ano. E a gente fala: nossa, como que ele consegue? Ele conseguia porque ele entendeu que se ele investisse em torno de 1 hora, 1h15, ele ia conseguir fazer isso, lendo aí 10 a 13 capítulos por dia. E deu certo. E ele então consegue, pensou em 1 ano, 3 vezes ler a Bíblia inteira? Não é absurdo. E não é absurdo porque uma série que a gente gosta de ver, ela tem 50 minutos de duração. E às vezes em um dia a gente vê uma temporada inteira. Não é? Verdade. Então é possível. É uma questão de entendermos e termos a prioridade. E esta prioridade vai nos levar para mais perto de Deus, vai nos levar a ser pessoas melhores, pessoas que amam a Jesus, entendendo mais a Ele, vivendo mais para Ele e melhores para o mundo, porque vamos pregar mais o Evangelho. E assim nós vamos ter o privilégio de ansiar, desejar cada vez mais o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quanto mais nós nos apegamos a isto aqui, mais nos desprendemos do mundo.
É verdade. Quanto mais longe disso aqui, mais raízes fincamos neste mundo e amamos a este mundo. E pela Bíblia a gente sabe que nós não somos deste mundo. Então, a gente precisa lembrar que somos do céu. Como Paulo falou aos Colossenses, capítulo 3, pensai nas coisas São do alto. lá do alto, aonde Cristo está. E aí, a gente sabe que numa reflexão rápida, a nossa mente está mais aqui do que lá. Por isso a gente sofre muito aqui. Se tivesse com a cabeça lá, viveríamos melhor aqui. Então a palavra que eu deixaria é esta valorização da palavra de Deus, enxergando nela, acima de tudo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu acho que o que eu tenho mais a agradecer, pastor. Muito Amém, eu que obrigado. agradeço. Novamente, volto a dizer muito obrigado pelas palavras, pelo aquilo que o senhor transmitiu pra gente. E eu acho que isso é necessário hoje. A gente vive num mundo que tá se esfriando mais e a gente precisa retomar nossas raízes, fortificar nossas raízes Verdade. para que possamos crescer em estrutura, em evangelho, em estudo na Bíblia. Mas primeiro a gente precisa retomar nossas raízes para que isso não nos enfraqueça lá É na verdade. frente. É verdade. Amém? Pastor, como o Jerônimo falou, né, agradecer ao Senhor, agradecer também, mais uma vez, né, à Igreja Ceifa, a igreja que nos dá a cobertura nessa questão do podcast. Hoje nos cedeu o escritório para a gente estar fazendo, reforçando que todas as quarta-feiras, na Coronel João Manuel, nós temos o culto a partir das 8 horas e aos domingos, lá na Ramiletes Tamato, Centro de Missões, antiga associação, às 19 horas da noite, nós temos o culto e às 9 horas da manhã, aqui na sede, na Coronel João Manuel, nós também temos o culto na parte da manhã. Se você queira participar de um dos cultos, no domingo à noite nós temos o Ministério Infantil, que é a igrejinha, que é a igreja das crianças, junto com os preletores que estão sendo formados, capacitados para poder ministrar ao seu filho, à sua criança. Temos também já ministros que estão em treinamento para cuidar, já foram treinados, né, aliás, para cuidar de crianças que passam por uma situação especial, né? Então já temos lá pessoas cuidando, né, dessas crianças, graças a Deus por isso. E gostaríamos também que o senhor passasse, né, a agenda do culto dos trabalhos que o pastor Luizinho tá cuidando lá da Igreja Batista. Então, nós somos lá da Segunda Igreja Batista, Rua Paraguai, 157, Jardim Elizabeth ou Marajá. Temos as nossas reuniões aos domingos pela manhã, às 9 horas, com o culto e a escola bíblica discipuladora, com classes para todas as faixas etárias. E no domingo à noite, culto de celebração, às 19 horas e 30 minutos. As demais atividades acontecem nas casas durante a semana, e no sábado também a gente tem encontro de adolescentes e jovens, às vezes na igreja e às vezes também nas casas. Glória a Deus. Então, Amém. se você estiver passando por aqui por Bebedouro, né, se você mora na localidade de Bebedouro, quiser fazer uma visita à Igreja do Pastor Lizinho, quiser fazer uma visita à Igreja Ceifa, né, você será muito bem recebido, será muito bem-vindo. Só lembrando que os cultos de domingo à noite, às 19 horas, a gente também tem o culto dos teens junto. É um culto que a gente separa junto para eles de 12 a 16 anos. Então, eles têm um culto montado para a palavra para eles, direcionado a eles. Então, caso seu filho queira estar participando junto, estamos à disposição lá, todo mundo junto. Pegando também um gancho no que o Jean falou, aos sábados, aqui na Coronel João Manuel, às 20 horas, temos o culto dos jovens também. Então, se você quiser participar, quiser vir, Robson e a Patrícia, junto com a equipe, estará aqui, braços abertos a te receber e que Deus possa tocar em seu coração. Obrigado novamente ao pastor Luiz, obrigado à equipe, Rudinei, Jerônimo, obrigado principalmente à presença de Cristo no meio de nós, que nos trouxe esse clarear ainda mais da sua palavra. E você que estará nos assistindo, compartilhe, né? Passe esse momento de aprendizado a outras pessoas para que o poder do Evangelho se manifeste e se revele a cada um. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Precisar, estamos aqui. Vamos deixar o @ do pastor também, caso alguém queira entrar em contato com o pastor também. Vamos deixar lá o telefone vai do pastor. Vai estar lá, porque o Evangelho não pode parar. E viva o reino. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau. Deus abençoe.